opioides, medicamentos potentes para dores moderadas e de forte intensidade, que atuam no pós-operatório em dores oncológicas e, em alguns casos de dores crônicas benignas. Eu lembro que para dores crônicas benignas, por muitos anos, os opioides foram considerados controversos. Os Estados Unidos hoje vive a crise do opioide, ou seja, os pacientes têm a divulgação em redes sociais, nas mídias, de que existe um excesso de prescrição em relação aos opioides. Muitos pacientes evoluíram para vício e muitos pacientes evoluíram para óbito. No Brasil, a gente vive um problema diferente. Nós temos mais medo, dificuldade na prescrição do opioide do que o excesso em si. É importante a gente relatar que o paciente que usa opioide, ele não deve aumentar a dose, diminuir por conta própria e jamais fornecer esse medicamento a um terceiro. A prescrição tem que ser rigorosamente conforme a orientação médica. O paciente, então, que usa opioide, ele tem que fazer um contrato com um profissional de saúde que vai buscar as receitas mensalmente, passará por uma revisão e não deve jamais parar ou suspender de forma abrupta. Seguindo as normas de segurança, esse paciente evoluirá muito bem. Ele terá a melhora da sua dor, mas não evoluirá para o vício. Então, é importante dizer que no Brasil vivemos um problema diferente do que a crise dos opioides nos Estados Unidos. E não devemos alertar o nosso paciente em relação ao medo ou dificuldades na prescrição. Devemos usar pelo tempo adequado, com começo, meio e fim. Ao término do tratamento, tiramos o medicamento e ele continua com as técnicas fisioterápicas, psicológicas, acupuntura, medicina integrativa, que vão associar pelo tempo necessário com a utilização destes fármacos. Obrigada. Muito bem. Como os opioides funcionam no tratamento da dor? Então, opioides são grandes conhecidos para tratamento de dores agudas e crônicas, mas como efetivamente esses fármacos funcionam? Existem dois mecanismos pelos quais os opioides inibem impulsos dolorosos. O primeiro mecanismo é periférico, né? A administração de opioides ou fármacos que fazem parte da família da morfina, né? Então são a mesma coisa, os opioides e as morphine-like, né? Os fármacos morphine-like, eles podem funcionar perifericamente, hiperpolarizando os neurônios periféricos. O que isso quer dizer? Então, os opioides, eles são fármacos que abrem canais de potássio, são grandes abridores de canais de potássio. Então, como que eles funcionam na inibição da dor? Eles têm dois mecanismos principais. Primeiro, perifericamente, a administração periférica de fármacos opioides hiperpolariza os neurônios aferentes primários. Ou seja, quando a morfina se liga ao seu receptor específico e abre canais de potássio, o neurônio fica hiperpolarizado e não dispara impulsos dolorosos para o corno dorsal da medula espinhal. Portanto, não existe transmissão de impulso doloroso. Por outro lado, o mecanismo central dos opioides, ele funciona lá no tronco cerebral, ativando as vias inibitórias descendentes de dor. Então a gente pode ver pela imagem destacada aqui, né, no nosso vídeo, que uma vez que um opioide se liga ao seu receptor específico lá no tronco cerebral, ele vai ativar neurônios GABAérgicos que são inibitórios. Uma vez que a gente ativa neurônios GABAérgicos e inibitórios, a gente ativa a via inibitória descendente de dor, que vai culminar com a produção de opioides endógenos lá no corno dorsal da medula espinhal, diminuindo assim o output e dessa forma inibindo dor.